as lições que nos cabem nessa noite. Iniciando com a nossa prece, que é essa manifestação, né, dessas vibrações, a expressão dessas vibrações de amor, de paz, de união, que tanto nos fazem bem. Senhor, no silêncio dessa prece, venho te pedir a paz, a sabedoria e a força. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente, ver além das aparências, nossos irmãos como tu mesmo os vês. Se ainda não possuímos bens que possamos, trabalhar nessa jornada terrestre, faça com que nos tornemos cada dia melhores. Nos ajude, nos inspire, para que a cada momento nas nossas vidas possamos fazer aquilo que tu estás nos orientando ao nosso coração. Que possamos sair hoje daqui melhores do que estamos chegando, que possamos ser amanhã, ou hoje à noite ainda, melhores do que fomos até agora. Inspirados pelo teu exemplo, pelas lições que o nosso Evangelho e a nossa doutrina nos trazem, por todas as bênçãos e as habilidades, e os dons espirituais, porque tu já nos permitiste esse progresso até o dia de hoje. E que juntos hoje também possamos inspirar e contribuir para que o Júlio seja esse veículo do bem e do amor que nós precisamos aprender hoje. Nas tuas mãos, que assim seja. Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Bom, a gente vem aqui com esse espírito de aprender a cada encontro. E mesmo que a gente se preocupe, se prepare para a exposição, sempre acontece alguma coisa dentro do que nós estamos falando que nós não planejamos, né? E que muitas vezes nos toca também profundamente o coração, porque é uma inspiração, talvez que nos venha na hora da equipe espiritual que nos assiste, a todos nós nesse momento. E muitas vezes eu estou aqui como expositor, mas eu me sinto, durante aquele momento de inspiração, como se estivesse sentado junto de vocês ouvindo. Porque é meio que meu pai diz assim: essa palestra foi muito boa, não era tu. Né? Como quem diz assim, a gente sente a presença da corrente espiritual e aí a gente relaxa e ela vai nos inspirando dentro do tema que a gente se preparou. Então a gente vem, na verdade, dividir com vocês essa experiência e aprendermos juntos a cada encontro. E a doutrina espírita tem sido, assim, ao longo dos anos, um guia seguro, porque nos traz de uma forma muito clara, né, o que Jesus nos ensinou naqueles 3 anos, né, adotados ali pelos evangelistas da sua passagem aqui entre nós. De tal sorte que o compromisso da doutrina espírita é de resgatar a pureza doutrinária de Jesus, que ao longo do tempo a gente vem contaminando, porque a nossa capacidade de compreensão ainda é diminuta, né? Então a gente, por mais que a gente tente trazer o melhor, ainda leva o recado, ainda sai muito com aquela perspectiva que é muito nossa. Mas à medida que a gente vai estudando ao longo dos anos, a gente vai se surpreendendo como tinha muito mais coisas naquelas frases que a gente já leu dezenas ou centenas de vezes, por incrível que pareça. Então o Evangelho é além desse processo de resgatar a pureza,
a doutrina dos Espíritos veio com o compromisso de revelar ainda mais. Por quê? Porque a humanidade já se encontrava, ou se encontra, né, na condição de ampliar os seus conhecimentos, lidar com uma realidade no qual, logo quando o Cristo chega entre nós, não seria possível. Seria muita informação. Quando a luz é excessiva, ela nos ofusca. E a ideia do Cristo, então, era à medida que a gente vai amadurecendo, ampliando a consciência, vai nos aumentando essa visão. Então, o conteúdo está aqui há mais de 2000 anos, né? E a gente ainda se surpreende com ensinamentos extraídos daqueles trechos do Evangelho, já muito estudado por nós aqui na Casa Espírita, ou lido por nós no nosso lar. Quando a gente faz o livro do lar, quando a gente faz a abertura do Evangelho em casa, às vezes o bicho está pegando, né? E a gente vai para o manual da felicidade. A gente abre lá e cai aqueles trechos que já vi tantas vezes, mas naquele dia parece que ele traz um efeito especial, algo de diferente que nos dá condição de enfrentar aquela diversidade que todos nós vivemos ao longo da existência, muitas delas, né? Sim, nos encorajando, nos consolando, né? Nos motivando a seguir em frente, na certeza que se seguirmos as orientações de Jesus, alcançaremos a felicidade que tanto sonhamos. Não uma felicidade efêmera, transitória, ilusória, né? De que felicidade é a ilusão? É na conquista dos bens materiais, dos títulos sociais e humanos deste mundo, transitórios, né? Hoje eu posso estar com um título aqui de psicólogo nessa encarnação. Na outra encarnação eu não podia nem chegar perto de uma escola daqui a pouco, né? Por quê? Porque necessitava aprender experiências e para isso eu precisaria me distanciar lá dos livros, né? Do estudo, talvez por vaidade, talvez por mau uso do conhecimento, né? Então a gente tem que vir lá numa encarnação onde a possibilidade do estudo não chega, não vem ao nosso alcance. Então a gente está hoje, eu estou o Júlio nessa encarnação, mas eu não sou o Júlio, eu sou o longo, muitas experiências que já vivi ao longo da minha existência. Então, quando a gente se ilude com felicidades rápidas, quem não quer uma vida melhor? Nada de errado. Uma vida confortável, mais segura, nada de errado. Mas tudo que nós conquistamos no âmbito material, no físico, fica no mundo físico. O que a gente leva? O conhecimento e aquilo que a gente semeou através das nossas ações. O conhecimento o Espírito leva e as ações que esse Espírito semeou ao longo da sua jornada. Né? Então o Espiritismo já nos amplia os horizontes, a gente não se preocupa só com as questões do mundo físico, que são pertinentes. Nós vivemos no corpo material, o corpo material tem suas necessidades materiais e a gente tem que dar conta deles, assumindo, né, a responsabilidade de dar conta de si mesmo. Hoje é tão difícil, né, para a juventude, né, numa sociedade que semeia o medo, a insegurança, e os jovens se encontram extremamente ameaçados em relação a como entrar no mundo adulto. Isso sempre foi um desafio humano. Como psicólogo, a gente sabe que quando chega a adolescência, chega uma das etapas mais difíceis da nossa encarnação. E é muito difícil para o adolescente. Já era no meu tempo, que estou com 59 anos, né? Então já faz bastante tempo que passei, digamos assim, cronologicamente pela adolescência, muito embora a gente possa estar com 60 anos ainda adolescente. Tá? Cronologicamente, a minha adolescência está algumas décadas atrás, né? Há mais de 30 anos. Tá? Então, mais de, enfim, 30, 35, 40 anos. Então, o que a gente via? Já era a preocupação da psicologia. Mães e pais
cobrando do filho ou da filha que já tem um corpo adulto, né, um corpo feito, uma atitude de adulto. E ora tratando eles como crianças, como se não tivessem capacidade de assumirem determinados compromissos. Então eles vivem num conflito entre como ser adulto quando me trato como criança, né? E às vezes como deixar de ser adolescente quando os meus pais não querem amadurecer, ainda são adolescentes. Então, a maior causa de morte entre crianças e adolescentes de 10 a 30 anos é o suicídio. Vejam só, nos Estados Unidos, a faixa etária, como é que a gente diz, o tempo médio de vida de um homem nos Estados Unidos, a estimativa de vida dele está inferior à dos seus pais hoje. Em função do alto índice de suicídio. Então nós temos uma sociedade, né, que vive sob a pressão de não ter segurança nenhuma, difícil conseguir um emprego, tem que trabalhar às vezes muitas horas, se adoecer não tem como pagar uma consulta, não tem como ir no médico, né? E esse medo, esse desespero com relação ao futuro, faz com que muitos jovens, em vez de enfrentarem os desafios da vida, tentem fugir daquela dor que os persegue, um alto índice de depressão. Aí vem a doutrina espírita e amplia as perspectivas do ser. Você não termina com a morte. É um fato. Não é uma hipótese. Porque as manifestações espirituais são sabidas em todas as épocas da humanidade, em todas as culturas. Há registros lá nas rochas dos povos mais primitivos a manifestação espiritual. Então ela sempre existiu em qualquer lugar do nosso planeta, em qualquer época. O que faz Allan Kardec? Allan Kardec se depara com a realidade das manifestações espirituais. E como um pesquisador, um cientista, um educador, ele resolve estudar esses fenômenos. Então, convidado por um amigo, ele se depara com um encontro de algumas pessoas que lá tinha uma manifestação mediúnica, onde mesas levitavam e respondiam perguntas das pessoas presentes no salão. Kardec, então, percebe que há uma inteligência e ele mesmo vai dizer que mesa não tem cérebro. Então, há uma força inteligente movimentando a mesa. E ele vai começar a perguntar o que é. Em vez de ele perguntar assim, vou ter filhos? Vou ganhar na loteria? Vou conhecer meu grande amor? Vou continuar casado ou vou me separar? Não. Ele pergunta, quem é você? Da onde você veio? Você já viveu aqui? E aí ele começa um trabalho que se dá aqui na obra espírita. E aí lembra, né, o próprio Emmanuel, né, o próprio Kardec nos lembra que a doutrina dos espíritos está não no ser humano, ela está na natureza. Por quê? Porque ela é um estudo apoiado nesse tripé de ciência, filosofia e religião, que se depara com todos os desafios do conhecimento, trazendo então essa perspectiva divina através da razão. Por quê? Porque em determinado momento Kardec vai perguntar aos espíritos qual é o maior exemplo que já veio à humanidade aqui na Terra. Os espíritos vão responder que é Jesus. Então esse estudo a princípio filosófico e científico começa a ter consequências religiosas, porque os espíritos começam a trazer para eles conceitos da lei natural, que é por expressão da lei divina. Então a gente pode dizer assim, lei de Deus ou lei da natureza? É a mesma lei. É uma lei tão perfeita que não precisa reformulação como a humana. A humana,
quando surge um novo problema social, criam-se novas leis para se dar conta daquele problema criado. Na divina, a lei estabelecida, e nós, como parte dessa obra divina ou natural, estamos submetidos à lei. Independente de ter ou não religião, acreditar em Deus ou não, a lei está posta e nós estamos vivendo sob a influência dela. O que se percebe, então, com as manifestações da natureza? Que ela tem em si a condição de impulsionar a humanidade ao aprimoramento. Há muitos anos atrás, eu li numa revista de ciência que 5 cientistas tinham se reunido para estudar alguns fenômenos físicos no planeta Terra, e eu lembro aqui de alguns. Um dos fenômenos que ele estudava era porque o Oceano Atlântico tinha 1 metro a mais que o Pacífico, ou vice-versa, agora eu não lembro. Você colocando numa bacia um continente ali, América do Sul, América Central, em argila e largar água, o nível da água é igual em qualquer área daquele continente que você fez com a argila. Mas por incrível que pareça, o Atlântico e o Pacífico se encontram lá na América Central e um tem uma altura superior ao outro em água. Eles não tinham resposta. A outra que eu lembro é que cada estrela tem uma força centrípeta que é de fora para dentro. E tem uma força centrífuga que é de dentro para fora. Cada estrela tem uma diferente dessa de dentro para fora, centrífuga. Me lembra quando eu trabalhava na loja do meu pai e a gente ia tirar mel do favo. A gente botava os cachinhos do favo numa centrífuga, você começa a girar a centrífuga e o favo, que o mel que está dentro do favo, espirra para fora. Ele vai de dentro para fora, com a força centrífuga. E você colhia o mel, o favo ficava inteirinho e o mel escorria, né? Então, cada estrela, tamanhos diferentes, tem uma força centrífuga diferente, mas todas elas estão mergulhadas no espaço. E os cientistas dizem que para essa estrela não explodir de dentro para fora, ou implodir sob a pressão de fora para dentro, a força gravitacional em volta dela tem que ser perfeitamente igual à força de dentro para fora. Senão ela explodiria ou implodiria. Como é que se dá isso? Isso também não sabe. Aí foi enumerando mais os 4 casos. E aí eles continuaram o estudo dele na revista, trazia um resumo de algumas 5, 6 páginas, trazia um resumo, porque eles vão concluir que a humanidade está sendo conduzida por uma força para onde eles não sabem. Tá? Então, assim, a gente que é espírita lê aquilo lá, eu já sei. Né? O Chico Xavier vai dizer assim: a fé abre o caminho à picada, a ciência vem e asfalta. Né? Então, assim, nós sabemos da imortalidade da alma, e isso não podemos guardar para nós. Porque às vezes é num encontro entre amigos, ou num encontro de família, ou quando nós visitamos uma pessoa que está passando por uma situação muito difícil, trazer essa perspectiva pode dissuadi-lo de fugir daquela experiência dolorosa e enfrentá-la. Porque onde nós entendemos dor para o Cristo é crescimento. Olha que interessante. Onde nós enxergamos dor, para o Cristo em crescimento. E o Cristo, ele veio revelar a lei. Ele não veio criar. A lei já estava pronta. Ele veio nos revelar a lei. Então, quando a dificuldade bate à nossa porta, ela está
com aspectos muito específicos à necessidade daquela pessoa que está sofrendo a dificuldade. Por isso que a gente diz, cada um com a sua cruz. Porque se eu quiser trocar com a cruz do outro, não vai me resolver nada. Porque aquela cruz do outro é no tamanho, no peso, na dimensão que ele precisa em termos de crescimento pessoal, crescimento espiritual, ampliação de sua consciência. Então, cada um a sua cruz. E ela é cheia de detalhes. Eu vivo numa família numerosa, né? Hoje na minha casa eu e minha esposa, mas eu tenho 5 irmãos. Meus pais tiveram a coragem de ter 6 filhos. O caçula sou eu. Eu acho que a decepção foi tão grande que eles resolveram não ter um sítio. Tudo bem. Mas, vocês imaginem, uma família hoje, o meu pai, eu nasci, meu pai tinha 30. Agora vocês imaginem, hoje a adolescência está prolongada aos 30 anos. Estou chamando pessoas, homens e mulheres de 30 anos como adolescentes. Então era um adolescente com 6 filhos. Ele se levou e a dona Ruth. Fralda de pano. Coitado, acho que essa todo salário em mamadeira, que tinha que vir de litro para dar conta, porque aquela turma toda, né? Você sabe, quando a gente é sequinho, magrinho, quando criança, come não sei quantos pãezinhos, né? Hoje a gente come 1, não come 2, porque vai inflamar o corpo, né? Mas nós comia 5, se deixasse, né? Então, assim, cheio das dificuldades, até que a doutrina bateu na porta. Dona Ruth vai procurar o centro espírita e vai comentar em casa. Eu vou no centro espírita, me falaram que ele é muito bom, e a minha irmã, mas eu tenho que descobrir onde é que é. Aí minha irmã me diz, mãe, eu sei. Ela já estava indo sem ninguém saber. Né? Aí levou a Dona Ruth no centro espírita e ela chegou lá, e a senhora que atendeu ela, a Dona Yolanda, na Paz e Amor em Porto Alegre, ela disse assim, a senhora, depois da orientação do plantão fraterno, ela disse assim, a senhora vai voltar aqui e nós vamos trabalhar muitos anos juntas, pois não deu outra. A mediunidade da Dona Yolanda já estava dizendo, essa vai ser tua companheira de muitos anos. E a Dona Ruth entra no espírita e ela abriu os olhos. Então essa não é uma doutrina para nós adultos. É para todo mundo. A gente tem que trabalhar em cima dos nossos jovens e das nossas crianças. A gente tem que trazer isso para casa. Por quê? Porque é uma luz não só para nós, é para eles. E tudo vai ficar mais fácil. A minha mãe, quando queria dar um corretivo, eu não precisava dar uma chinelada. Ela dizia, olha, na próxima encarnação a gente vai falar legal. Entendeu? Mas pedia uma coisa, o irmão ficava lá não querendo fazer. Tinha um caso de um homem que usou muito mal as mãos, usava por mal, era preguiçoso, aí na outra vida ele veio com um gancho. Então eu pegava aquela historinha, olha, na próxima vida eu vim com um gancho. Não deve ficar brincando, né? Mas o que é? É o entendimento que as nossas escolhas de hoje serão fatalmente os frutos que nós vamos colher amanhã. Então, nada que está nos acontecendo hoje é por culpa dos outros. Eu posso dizer assim, é o meu filho e o meu sofrimento. Por que veio teu filho? Não foi para casa. Porque na natureza não tem. Incrível isso. Então a gente começa a entender isso e começa assim, olha, o caminho da felicidade não é virar as costas, não é descarregar a insatisfação em cima dos outros, mas é trabalhar em mim o que eu puder. Seguindo as orientações de Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Era uma vaidade divina? Não! Ele era a revelação da lei da natureza, da lei de Deus. E ele ainda é, porque continua trabalhando com todos nós. Bom, então, sobre a influência maravilhosa do Cristo, nós vamos ter um
personagem, entre tantos personagens da história do cristianismo, e aí eu recomendo as obras, os romances espíritas, comece pelos do Chico Xavier. São incríveis, porque não é uma ficção, né? É um registro histórico. É tão interessante que há uns anos atrás, aqui no centro, num grupo de estudo, nós estávamos estudando lá a obra, um dos romances do Chico, psicografado por ele. E aí um dos trabalhadores trouxe a seguinte informação: há um grupo, isso há anos atrás, né? Há um grupo que está estudando a obra do Chico usando metodologia científica de análise de texto, separando categorias, pegando todo tipo de informação. E teve uma coisa que apareceu no grupo, sempre que aparecia uma dúvida, eles diziam assim: acho que o Emmanuel se enganou. Quem é o Emmanuel? O Espírito que, através da mediunidade abençoada do Chico, mandou esses 5 romances. E aí, num desses romances, o Chico, toda a obra do Chico, o nome das ruas daqueles romances é traduzido para o português. Mas eles, usando a metodologia lá, eles perceberam que uma rua, em um dos romances, o Chico não traduziu. Deixou na língua original, e isso chamou a atenção deles. De tal sorte que eles estavam para viajar para a Europa, para fazer lá palestras espíritas, encontros espíritas, os amigos. E eles então resolveram se encontrar em determinado momento, uns iam para um lado, outros para o outro, em Roma, para procurar essa rua. Chegaram em Roma, se encontraram uma atrás da rua. Procuraram a rua por Roma para pedir informação, olharam, não tinham Waze ainda, né? Mas detalhe, não acharam. Não acharam a rua, foram numa historiadora, então, da cidade de Roma, e disse: a senhora é uma historiadora aqui da cidade de Roma? Sim. Se apresentaram, conversaram bastante, perguntaram pela rua, ela disse: não conheço. Olhou nos registros, olharam tudo no computador, pensaram: não, essa rua não conheço. Aí, acho que o Emmanuel agora se enganou. Ei, fulano? O fulano disse: não, não se enganou. Caminharam mais um pouco e encontraram sebo e as lojinhas de livros usados. E conversando dentro do sebo, olharam assim: cidade de Roma, 1800 ou 1700, não sei o que, e pegaram o livro. Gente, assim, ó. Pegaram o livro, olha. Como é que é? A rua. A rua. Foram atrás da historiadora. Meu Deus, não sabia disso. Foram lá procurar que existia tal rua. Para quem o Chico deixou esse? Para a gente ter certeza que a informação que está lá não é criação. É registro. Que realmente aconteceu. Agora a gente está curioso também. Será que foi? Não é íntegra. Por quê? Porque o Espírito Emmanuel vai nos arquivos do plano espiritual. Ele foi contemporâneo ao Cristo, Públio Lentulus, o senador romano, era ele. Então ele vai nos arquivos do plano espiritual, lá nós temos não só o encontro, mas o sentimento, o diálogo. E aí a gente começa a ampliar o entendimento daquelas lições. Okay? E entre esses personagens, que são cada um deles uma lição de vida para nós. Às vezes é uma frase, é um encontro, e aquilo traz muitas informações para nós, como pessoas que buscamos aquela felicidade prometida por Jesus. E entre eles, nós temos um que é o Ananias. Ananias, para a gente entender esse personagem, a gente tem que se referir um pouco ao Paulo, o apóstolo, que antes de se converter se chamava Saulo, e isso vocês vão encontrar no livro Paulo e Estevão. Foi o primeiro romance espírita que eu li.
E eu era preguiçoso para leitura. E eu li 400 páginas em 2 dias. Porque ele me pegou de uma forma, eu estava no momento, 20 e poucos anos, com estresse alto. E aí eu me isolei numa chácara e caminhava pela mata, cortava lenha e eu li o livro. Parava para comer, tomar banho e dormir. E eu fiquei fazendo isso. E aí eu mergulhei naquela leitura. E aí o Saulo é aquele homem que, por percalços da vida, acabou não se casando com a noiva que ele tanto amava. E ainda, surpreendido por um homem que falava de Deus de uma forma diferente da religião da qual ele acreditava, piamente defendia, ele resolveu perseguir aquele homem. Foi o primeiro mártir ali daquele movimento cristão ali, né? Que desencarnou pelas mãos do Saulo, né? Que depois vai ser o apóstolo Paulo. E casualmente essa pessoa que mexeu tanto com ele, que falava de Deus de uma forma para ele tão ameaçadora e ao mesmo tempo tão incrível, o Estevão, era irmão da Abigail, da sua mãe. Bom, Paulo então passa a odiar esse movimento dos primeiros cristãos, e ele que dá início à perseguição, né? O primeiro é Estevão e tantos outros. E aí, aquela que ele tanto amava, que não casou com ele, não casou com ninguém, mas ela foi viver com os amigos dele. Volta e meia ele viajava e passava por lá e queria conversar com ela. E ela acabou contraindo uma doença e veio a desencarnar. Mas antes disso acontecer, desencarnar, ele chega lá e ela está convertida. Ela se torna uma seguidora do Cristo. E ele pergunta para ela quem teria colocado aquelas ideias na cabeça dela, e ela vai dizer que foi o Ananias. E aí, quando ela desencarna, a ideia dele é de então monta todo um esquema para ir com soldados romanos até Damasco, porque já sabia ele informações que Ananias estava em Damasco, cuidando de um pequeno grupo lá de cristãos, né? Digamos assim, uma primeira igreja, um centro espírita, um grupo, uma casa do caminho, digamos, lá em Damasco. E ele então monta, convence, né, o poder político da época para ele ir lá dispersar aqueles cristãos de Damasco. E a segunda intenção dele, pegar o tal da Ananias. E ele vai indo, só que ele já vinha há muito tempo nessa luta. E nesse caminho para Damasco, ele já começa a se perguntar se as escolhas que ele vem fazendo ao longo da vida dele estão certas ou não. Então já há um conflito agora estabelecido dentro desse homem que está marchando em direção a Damasco. E aí, uma das cenas mais sabidas aqui do movimento cristão é quando o Saulo de Tarso se encontra com Jesus na porta de Damasco, na entrada da cidade. Aquela luz intensa que ofusca os olhos de Saulo e deixa ele cego. E aí, o Saulo vai perguntar: quem és? Jesus Cristo, né, aparece para ele. Ele diz: eu sou Jesus, aquele a quem persegues. Aí ele: Senhor, o que queres que eu faça? Esta pergunta já mostra o despertar de Saulo de Tarso. Senhor, o que queres que eu faça? Naquele momento, Saulo reconhece que aquele ser que ele tanto perseguiu ao longo da vida, na verdade, não era um inimigo. Era alguém que realmente tinha uma força, porque aonde ele batia,
lá aparecia Jesus. Parecia que Jesus o perseguia, mas na verdade era Saulo que estava preso ao Cristo. Então ele entra em Damasco, seguindo a orientação de Jesus, e vai numa hospedaria e fica lá 3 dias sem. Jesus diz: entra em Damasco e espera. Né? E ele esperou 3 dias, cego. Ele dispensa os soldados, ele pede que um dos soldados leve ele até esse local à noite, e lá ele fica 3 dias dentro daquele quarto, até que alguém bate na porta. E ele entra. Jesus me enviou. Então ele vai travar um diálogo com quem? Com um homem que, quando diz Jesus me enviou, Saulo abraça aquele homem. E aí aquele homem põe as mãos sobre ele. E ele relata que, como se escamas caíssem dos seus olhos, ele volta a enxergar. O homem que faz ele recuperar a visão é o Ananias, esse que ele estava indo buscar para condenar, talvez como condenou Estevão até o apedrejamento. Bom, Ananias, por sua vez, sabia que esse homem vinha atrás dele. Agora entra a parte importante. Jesus pede para ele que ele vá ao encontro de Saulo. Eis-me aqui, Senhor. Olha o que o Ananias vai dizer para Cristo. Eis-me aqui, Senhor. Mesmo sabendo, e aqui nos pega, porque esse Ananias é aquele homem que vai ao encontro de alguém que queria o seu mal, que vinha perseguindo e prendendo inúmeros cristãos na época. Jesus pede para ele ao encontro desse homem, tão temido pelos cristãos. Mas a condição espiritual de Ananias, a visão já amplificada, a confiança plena nos desígnios do Cristo, ele diz: eis-me aqui, Senhor, atendendo o pedido de Jesus. E aí então ele recupera a visão do Saulo. O Saulo naquele momento se converte e vai passar 30 anos ininterruptos trabalhando na Senhora de Jesus. Então, a capacidade desse espírito de Ananias de ir atrás de um suposto inimigo, um algoz, para trazer a sua visão de volta. E aqui não é pura e simplesmente a visão física, mas é a do espírito, é o ver além das coisas do mundo físico, que foi a visão que Paulo vai conquistar. Bom, Paulo recupera a visão, mas o que ele vai fazer a partir daí é pura e simplesmente por vontade dele e responsabilidade dele. Jesus não deu o mundo da felicidade para Paulo. Ele teve que construir. E ele vai aplicando todo o conhecimento que ele vem aprendendo ao longo das suas experiências a cada dia, descobrindo cada vez mais a proposta amorosa de Jesus e praticando, exercitando esses ensinamentos na sua relação com todos. Então, nós vamos encontrar no livro Vinha de Luz, no capítulo 149, escamas. É o título da lição. E num trecho, diz lá, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 18. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. A vista de Ananias a Paulo de Tarso, na aflitiva situação de Damasco, sugere elevadas considerações. Que temos sido nas sombras do pretérito, senão criaturas recobertas de escamas pesadas sobre todos os pontos de vista? Não somente
os olhos se cobriram de semelhantes excrescências. Todas as possibilidades confiadas a nós outros hão sido eclipsadas pela nossa incúria através dos séculos. Mãos, pés, língua, ouvidos, todos os poderes da criatura desde milênios permanecem sob o venenoso revestimento da preguiça, do egoísmo, do orgulho, da idolatria, da insensatez. O socorro concedido a Paulo de Tarso oferece, porém, o ensinamento profundo. Antes de recebê-lo, o ex-perseguidor rende-se incondicionalmente ao Cristo. Penetra a cidade em obediência à recomendação divina, derrotado e sozinho, revelando extrema renúncia, onde fora aplaudido triunfador. Na cidade que ele foi aplaudido como triunfador, agora ele entra sozinho e cego. Acolhido em hospedaria singela, abandonado de todos os companheiros, confiou em Jesus e recebeu-lhe a sublime cooperação. É importante notar, contudo, que o Senhor, utilizando a instrumentalidade de Ananias, não lhe cura senão os olhos, restituindo-lhe o dom de ver. Paulo sente que lhe caem escamas dos órgãos visuais e, desde então, oferecendo o seu trabalho no Cristo, entra no caminho do sacrifício a fim de extrair por si mesmo as demais escamas que lhe obscureciam as outras zonas do ser. Ou seja, todo dia, ou muitas vezes na nossa encarnação, surge alguém, como Ananias, enviado, para chegar na nossa frente e nos trazer uma palavra de consolo, um conselho amigo, um amparo no momento difícil, e nesse instante, algumas escamas talvez saiam da nossa frente, dos nossos olhos, mas nós temos ainda muitas outras a nos libertar. E isso só é possível através do exercício exemplificado pelo nosso Mestre Jesus. E quando ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo que é por intermédio da vivência dos seus ensinamentos que nós encontraremos essa felicidade, essa vida que tanto almejamos. Quanto lutou e sofreu Paulo a fim de purificar os pés, as mãos, a mente e o coração? Trata-se de pergunta digna de ser meditada em todos os tempos. Não te esqueças, pois, de que na luta diária poderás encontrar os Ananias da fraternidade. Em nome do Mestre, aproximar-se-ão compassivos de tuas necessidades, mas não ouvides que o Senhor apenas permite que te devolvam os olhos, a fim de que, vendo claramente, retifiques a vida por ti mesmo. Então, é gostoso estar aqui na Casa Espírita, porque ela nos renova nos nossos propósitos de buscarmos o nosso crescimento interior. E aí, quando a gente chega em casa, já tem um desafio. Uma pequena bobagem, um contratempo, já um olhar diferente, atravessado. É hora de exercitar o que eu estou aprendendo. Então você não fala nada, você dessa vez fica quieto, espera o melhor momento, faz de forma que você gostaria que a pessoa tivesse feito, e aí quando você vê, é um dia, 2 dias, 3 dias exercitando isso, e algo de incrível acontece. Muitos anos atrás, eu jovem, numa das crises difíceis da vida, como frequentador da Casa Espírita, eu procurei o plantão fraterno. E uma irmã amorosamente me acolheu e me trouxe todas as minhas inquietações, meus medos, minhas dores, E ela, com aquela sabedoria de uma pessoa que já tinha uma boa vivência, conhecedora da obra espírita,
trouxe uma orientação muito precisa, porque ela não trouxe uma opinião pessoal. Ela trouxe uma opinião que está no Evangelho. Porque essa é segura. Se eu for dar uma opinião pessoal para você, eu estou perdido, né? Mas se for o Evangelho, está dentro do Evangelho, é uma orientação segura. E ela fez isso com muita habilidade. Mas ficou mais ou menos assim. Volta para casa e faz tudo o que tu puder de melhor. E não se queixe. Tu consegue fazer isso por um mês? Na primeira semana eu senti a diferença. Em um mês eu flutuava. Por quê? Numa outra palestra, eu peguei uma frase que diz mais ou menos assim: que se nós aplicássemos o Evangelho em nós, se nós vivêssemos a proposta do Cristo, 80% dos nossos problemas já estariam resolvidos. Não é eu que estou falando, não, gente. O Emmanuel, um dos espíritos que a gente sabe que é um profundo estudioso e colaborador sincero na obra do Senhor, que trouxe toda essa obra linda junto com o Chico. Então ele vai dizer assim: se nós vivêssemos no Evangelho, 90% dos nossos problemas hoje já estariam resolvidos. Posso estar errando um pouquinho no número, tá? Mas é um número bem alto. Por quê? O que nos mata é os nossos medos, o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Vocês entendem? Então, se a gente trabalhar isso em nós, usando como recurso o Evangelho nos propicia esse mergulho interior. Não precisa prestar terapia. Tá? O Evangelho nos leva a uma reflexão mais profunda, um mergulho cada vez mais profundo sobre nós mesmos, e a gente vai se dando conta: puxa, por que tanto me incomodava isso daquela pessoa? Porque eu também sou como ela, agora eu vejo. E quando eu vejo que eu sou como ela, aquilo dela já não me incomoda tanto. Incomodava antes porque ele era espelho das fragilidades que eu carregava, eu via nela. E isso me irritava profundamente. Sabe aquela pessoa que tu bota o olho aqui, ela me irrita? Não fiz nada. Mas ela está refletindo algo nosso. Por isso incomoda. Mas quem mergulha em si mesmo descobre coisas naturais da nossa condição humana. E aí vai ver que a gente não é tão melhor quanto o outro. O outro fica mais simpático, mais tudo bem. Agora eu não vou me preocupar com a fragilidade dele que eu via, porque eu também tenho ela. Eu vou me preocupar em dar conta de superar essa fragilidade, essa imperfeição. Não existe. Tá bom, gente? Como sugestão, porque o tempo é curto e me alonguei demais, tem ainda no livro Fonte Viva, capítulo 109, para a gente continuar a refletir sobre o tema. A exemplo do Cristo. Ele nem sabia o que havia no homem. E aí tem uma frase linda: Jesus preocupou-se acima de tudo em proporcionar a cada alma uma visão mais ampla da vida, e enquinhoar cada espírito com eficientes recursos de renovação para o bem. Então, quando a dor bate, é o Cristo nos trazendo os recursos para a nossa renovação para a prática do bem. E dando seguimento, então, aos trabalhos, à nossa reunião, com esse sentimento de gratidão, vamos agora, no momento de paz, para de posição mais relaxada, nos voltarmos para dentro de nós mesmos, abrir o nosso coração para essas energias de paz, de compreensão, de amor, que os espíritos amigos vêm nos trazer. Que possamos vibrar em sintonia com essa